Olá pessoal, agora nós vamos falar do Teorema de Pitágoras. Nosso propósito é em 10 minutos você conhecer o Teorema de Pitágoras. Então, quem foi Pitágoras? Pitágoras nasceu em 569 a.C. e num lugar chamado Ilha de Samos. 50 anos antes tinha nascido lá bem próximo em Mileto, o cara chamado Tales. Embora o teorema tenha sido homenageado a Pitágoras, mas já era conhecido em 1600 anos antes na Babilônia e antes de Cristo e 600 anos antes de Pitágoras na China. Mas o que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras apenas diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quem é hipotenusa, quem é cateto, que nomes são esses? Então, considere um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Né? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Então, isso aqui é o ângulo reto. Um ângulo reto. Nesse triângulo retângulo, você tem os lados A, B e C. O lado A é o maior lado. Esse maior lado eu vou chamar ele de hipotenusa. Sempre o maior lado ele está oposto ao ângulo de 90, que é o maior ângulo no triângulo retângulo. Você tem dois ângulos agudos e um ângulo de 90, e tem o maior lado ele vai estar oposto ao ângulo de 90, que nós vamos chamar de hipotenusa. Então, o meu A vai ser chamado de hipotenusa, B e C são os catetos. Então, qual é o enunciado do Teorema de Pitágoras? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não soma dos catetos ao quadrado, né? Mas soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Mas um exemplo para entender como é que é aplicado o Teorema de Pitágoras. Então, considere aqui um exemplo onde você tem um muro e você quer colocar uma escada. Só que a escada só pode pegar daqui para cima, né? Daqui para cá. Você não pode colocar qual o maior comprimento da escada que você pode colocar nesse muro. Suponha que o muro tenha 4 metros de altura e esse comprimento seja 3 metros. Qual deve ser, né, o tamanho da escada que você deve colocar aqui? Pronto. Como o muro ele é perpendicular ao chão, então você considera isso aqui como um triângulo retângulo. Né? Chamemos esse lado aqui desconhecido de x. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ficar aqui x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar 16 mais 9. 16 mais 9, 25. Como é que eu faço para tirar esse quadrado daqui? Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte. Aplica a raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada do outro lado. A mesma operação dos dois lados. Aplicando a mesma operação dos dois lados, aqui vai sair módulo de x igual a 5. Mas, como isso aqui é módulo valor absoluto, quais são os números que, quando sai do módulo, é igual a 5? Então, x é igual a mais ou menos 5. Tanto 5 positivo como negativo. Mas, como x é uma medida, ele não pode ser negativa. Né? Como x é uma medida, temos que x é igual a 5 metros. Ou seja, o comprimento da escada é igual a 5 metros. Né? Onde no início nós era para colocar, chamemos de x o comprimento da escada. É importante estar esclarecido na questão. Pronto.
Por que hipotenusa ao quadrado? Uma ideia geométrica disso. Quando você fala A ao quadrado, é um quadrado de lado A. Então, vamos pensar, esse quadrado aqui tem lado A. Então, a área dele vai ser A ao quadrado. Vamos supor que aqui tem a área B, ou o lado aqui seja B, então a área vai ser B ao quadrado. Da mesma forma, se aqui tiver lado C, esse quadrado, aqui vai ser C ao quadrado. Então, você tem um triângulo de lado A, B e C, de lados A, B e C. Então, vai valer o teorema de Pitágoras, que fala o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Uma demonstração clássica que muitos livros de lógica, de filosofia e de matemática trazem essa demonstração. Olha só comigo. Você tem um quadrado de lado B mais C, né? B mais C. E esse quadrado aqui também tem lado B mais C. Então, o que acontece? Esse triângulo aqui é igual de cá, porque o lado é B e C. Né? Base e altura. Aqui, base e altura também é C. Então, esses 4 triângulos cinzas são iguais. Então, esses 1, 2, 3, 4 triângulos aqui é igual a esses 4 triângulos do lado de cá. Como esses dois quadrados têm a mesma área, então eles são equivalentes. Então, se você retirar esses triângulos em cinza, olha o que vai acontecer se tirar os triângulos em cinza. Tirando os triângulos cinza, olha o que nós vamos obter. Ficou um quadrado de lado A, do lado de cá. E do lado de cá nós temos dois quadrados. Um de lado B e o outro de lado C. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Voltando para a fórmula do teorema de Pitágoras. Ó. Então, essa é a demonstração, né, clássica do teorema de Pitágoras. Agora a gente vai ver mais uma aplicação do teorema de Pitágoras. Um antigo livro chinês, Zhong Sanshun, contém 246 páginas. Para a solução de alguns é necessário o Gongum, ou seja, o teorema de Pitágoras. Verifique um dos problemas, né, que tinha nesse livro. No alto de um bambu vertical está presa uma corda. Está presa uma corda, aqui, presa uma corda. Quando é esticada, está presa uma corda no alto de um bambu vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3 xin. Então, isso aqui mede 3 xin. Quando a corda é esticada, sua extremidade toca ao solo a uma distância de 8 do pé do bambu. De 8 xin ao pé do bambu. Qual o comprimento do bambu? Então, a princípio, ele não fala enunciado sobre o teorema de Pitágoras. Mas ó, nós observamos que aqui formou um triângulo. Esse triângulo é retângulo. A altura do bambu, não conheço, eu chamo de x. Se isso aqui é 3, aqui é x, quando você estica a corda, ela continua ainda com essa medida, x mais 3. Então, aqui é x mais 3. E aqui continua sendo x. Então, sendo x a altura do bambu. O que nós vamos ter? Aplicando o teorema de Pitágoras, temos o que a gente vai ter? X mais 3 ao quadrado, que vai ser nossa hipotenusa, está oposto ao ângulo de 90, é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado. É igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Subtraindo de x ao quadrado, então vai cancelar esse x ao quadrado com esse. Aqui vai ficar 6x
mais 9 é igual a 64. Então, nós temos que 6x é igual a 55, subtraindo de 9 ambos os membros. Dividindo isso aqui por 6, nós vamos ficar que x é aproximadamente 9,2. Portanto, o bambu mede 9,2 xin. Pronto, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.